É Deus quem opera a santificação dos crentes pelo cumprimento da promessa que Ele fez desde os profetas do Antigo Testamento. Mas nós devemos a todo custo evitar de pensar e agir com base no seguinte modo: se a santidade é meu dever, não há nenhum lugar para a graça nesse assunto. Ou então, se a santidade é um efeito da graça, não há nenhum lugar para o dever. Esse tipo de consideração parte da premissa de que não se pode conciliar a graça com o mandamento. Entretanto, isso não é verdade, porque ambos são dependentes. É a graça que nos habilita a cumprir de fato o mandamento da maneira que convém cumprir, e que é segundo Deus. E é a disposição em se cumprir o mandamento, na expectativa de que Deus nos conceda graça para tal propósito, que permite que ele seja de fato cumprido. E se não há nenhuma disposição para se obedecer os mandamentos e a vontade de Deus, não há por que se esperar que nos seja concedida a graça para isso, porque Deus não desperdiça os seus dons. E também não se deixa enganar por aqueles que têm um coração dobre, isto é, que têm um olho no dever de cumprir o mandamento e outro no pecado que desejam praticar ou que estão praticando. Daí ser absolutamente necessário mortificar o pecado e se revestir de Cristo, ou seja, de nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos da nova criatura em Cristo Jesus. Tanto que houve um decreto legal da parte de Deus para ser cumprido nos crentes, que é o de nos considerar já crucificados com Cristo, ou já despojados do velho homem, que é a mesma coisa, e também já justificados ou revestidos do novo homem, na esperança de que cooperaremos com o trabalho do Espírito Santo, para que o trabalho já iniciado por ele na regeneração prossiga no processo da santificação, de modo que ele seja totalmente realizado no que tange à mortificação do pecado e ao revestimento de Cristo quando formos conduzidos à glória do céu. Isto vemos claramente revelado em textos como Romanos 6, 6 e 7, Efésios 4, 20 a 24 e Colossenses 3, 5 a 10, dos quais destacamos este último para nossa reflexão. Na primeira parte deste texto, de Colossenses 3, 5 a 10, Paulo fala inicialmente do dever dos crentes de cooperarem com o Espírito Santo no seu trabalho de mortificar o pecado, ou seja, de nos despojar do velho homem. E na segunda parte, nos versículos 9 e 10, ele apresenta a razão pela qual tal trabalho deve ser realizado, a saber, ele conclui dizendo: uma vez que já fomos considerados legalmente por Deus, já mortificados e despojados do pecado, e também revestidos do novo homem criado em Jesus Cristo, em justiça e em verdade, por causa da obra perfeita de Jesus em nosso favor. Eis o texto: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Esta é a primeira parte do texto, a saber, Colossenses 3, 5 a 8, a qual nos fala do nosso dever de mortificar o pecado, ou seja, de nos despojarmos do pecado, ao qual Paulo chama de natureza terrena, e que ele chamará de velho homem no versículo seguinte.
E agora, na segunda parte do texto, veja que ele se refere à base legal decretada por Deus, introduzindo o seu argumento justificativo com a expressão uma vez que, ou seja, em razão de terem sido. Eis a sequência do texto: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja que aqui ele fala de um trabalho já realizado aos olhos de Deus, porque este é o decreto legal para os que estão em Cristo, que o leva a considerar o trabalho da santificação já totalmente realizado, porque esta será a condição que será realizada por ele próprio quando conduzir os crentes.